mas dando-nos a vista, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua descendência. Quando nós chegarmos no céu e os anjos abrirem o sistema de computadores que registra todo o relacionamento de Deus com os homens, todos os nomes que pela fé, à semelhança de Abraão, lhe obedeceram, quando aquele sistema for aberto, nós vamos ter tantas surpresas. Imaginemos se Abraão já não está usando e olhando para esse sistema. Passou ele, vieram gerações, e Deus foi multiplicando na eternidade sem fim o número daqueles que, como ele, creram na soberania de Deus, creram na misericórdia de Deus, e somaram-se, tornando-se hoje a igreja triunfante dos remedios de Deus. Imaginemos, respeitadas as limitações humanas, como não nos será, nós que hoje fomos escolhidos por Deus para um grande ministério, por vezes tomados de dúvidas que nos quebrantam e nos quebram o coração da caminhada. Imaginemos todos nós que inicialmente impetuosos fomos, como Elias, chegamos ao momento de depressão, de nulidade existencial, como se Deus não estivesse com seus olhos voltados para nós. Imaginemos que vamos ter grandes surpresas, porque apesar de nós, Deus realizou a sua obra, Deus salvou almas, Deus continuou construindo o seu reino e preparando os seus súditos para que o céu não lhes fosse ou não lhes seja uma realidade estranha, desconhecida de quantos que caminharam, não numa realidade social, mas numa realidade celestial, eternal, pela providência e pela graça de Deus. Sim, a história humana do reino de Deus, pouco conhecido de todos nós, e a história também pouco conhecida, há extraordinários testemunhos de homens que no seu tempo, no seu cronos, na cronologia da soma dos seus anos, foram invadidos e creram no Kairos de Deus, no tempo de Deus para a sua vida, tempo que acolhe o nosso tempo, tempo que sustenta os nossos dias, tempo que se sobrepõe às circunstâncias do nosso viver, e por isso foram fiéis a Deus até o seu fim, até o fim das suas vidas. Nunca me esqueço, e os irmãos conhecem a história de Guilherme Kelly, quando desafiado em seu coração para evangelizar lá no Oriente distante, e levanta-se perante o seu concílio e apresenta um plano missionário, e o presidente, na sua pretensa ortodoxia, olha para ele e diz: moço, sente-se, porque quando Deus quiser salvar os pagãos, Ele não vai precisar da sua vida nem do seu plano. E ele obedientemente submeteu-se ao seu supremo, ao seu concílio, foi para o seu lugar, mas não teve esmorecida a sua fé, não esmoreceu no caminho, até que foi para aqueles campos da Índia. Depois de 7 anos, quem suportaria isso? Ele batizou a primeira alma depois de 7 anos. Mas ele escrevia para aqueles que eram seus mantenedores: sustentem as formas porque florescer. Ah, sim, se não houver quem nos sustente com suas orações, com a mão estendida, com o coração que nos ame, até mesmo com sustento, nós afundaremos nas cavernas da vida. Mas Deus provê para aqueles a quem Ele chama todo o seu sustento, toda a sua realidade humana, até que concluam e terminem a sua tarefa, obedientemente à semelhança de Paulo, que dizia para o rei Agripa: não fui desobediente à
a visão celestial. Sim. O que é que nós conhecemos da vida de Simon, por exemplo? Quando ele escreveu no seu célebre diário o seguinte: no dia da sua profissão de fé, deliberei, no temor de Deus, cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra, minha obrigação para com Ele, por todas as aspirações vindas dEle, e minha dependência dEle em cada passo, em cada novo passo de minha vida consagrada. É assim que eu viverei. Quantos de nós fazemos solenes promessas na nossa profissão de fé? Quantos de nós, ajoelhados diante do concílio, votamos fidelidade à palavra de Deus e à sua chamada, e na caminhada em meio às lutas e provações desistimos da fidelidade, pensando que os votos assumidos foram apenas dentro de uma igreja ou de um concílio, quando Deus estava presente e recebendo as expressões da nossa confissão? Daí tantas igrejas debilitadas, daí tantos ministérios derrotados. Por quê? Não entendemos a interposição entre Deus, entre nós e o seu povo, que é a interposição e a presença de Deus, no momento em que lhe botamos a nossa vida. Sim, é esta a realidade. E a grande consciência que nos invade o ser está na certeza de que Deus tem seus olhos voltados para nós perenemente. O salmo que lemos na contrição: o Deus que não cochila, o Deus que não dorme, o Deus que é o guarda de Israel, Ele que nos guarda nas vigílias da noite, tantas vezes indórmitas, não dormimos bem. No meio das lutas nós nos sentimos enfraquecidos, no meio das oposições nós nos sentimos debilitados, no meio das observações negativas nós nos sentimos do nada, e por vezes estas coisas e desvalores se tornam nuvens que nos impedem da contemplação da glória de Deus, da graça de Deus, da chamada de Deus, da soberania de Deus, e de que Deus está no controle de todas as coisas. Quantos, não é só no ministério, mas na vida cristã, não são tomados por essas realidades? Sim, estou quase terminando, viu? Ainda temos 30 minutos? Estou quase terminando. Sim, a visão cristã da glória de Deus, ela circunscreve-se na fé de quantos creem no futuro, na eternidade, e que desejam, por realidade votiva, ver a Shekinah de Deus, a glória de Deus. Lá estava João em Patmos. As vociferações do império envolviam as igrejas, os martírios que sucediam, a diáspora, a dispersão do povo de Deus acontecia a cada instante, os bens materiais eram perdidos, as famílias eram dilaceradas, mas não satisfeito com isto, o poder temporal resolveu tirar o grande homem de Deus, aquele que lhes era um símbolo de fé e confiança em Deus, e levaram para o exílio de Patmos. Só que Deus transformou o exílio em idílio, transformou as realidades humanas destruidoras em realidades da sua glória e da sua presença, e levou João, diríamos, a semelhança de coisas que aconteceram com Isaías, a contemplar a sua glória, a Shekinah de Deus. E separado dos irmãos, abandonado por tantos, Deus o levou em visão à contemplação do céu, das glórias que Ele preparara para o seu povo. E João, mesmo sentindo e conhecendo as perseguições, ele viu coisas inaudíveis a um coração tomado por lutas, por perseguições. O Senhor lhe sobe aqui, e na visão ele subiu ao céu.
Ele escolheu. E te mostrarei o que aconteceu e o que acontecerá depois destas coisas. Ele viu ser evidente, como nos fala o Apocalipse 7. Ele teve a confirmação da visão de tantas coisas que já conhecia desde o profeta Ezequiel. Ele pôde ver como Deus o assistia, mostrando-lhe que no simbolismo do infinito 144.000, as multidões que estavam usufruindo da sua glória. Ele viu quando Satanás era preso e lançado no inferno para todo sempre. Ele viu como os crentes louvavam a Deus com seus aleluias, que eles falam no capítulo 19. Ele começou a ver e sentir no coração que vale a pena continuar sendo fiel, porque dentro, em breve, ele faria parte daquela realidade celestial. Ele quem não leu aí no número de cristianismo hoje deve ler há uma entrevista dele. Ele, aos 95 anos, preocupado com a igreja do presente. E eu cheguei a pensar, meus caros colegas, que aquela passagem que Jesus fala, entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho. Eu acho que nós estamos tendo a igreja dos espaços largos, de uma fé sem sangue, de uma vida sem cruz. Parece que o espaço largo, o caminho largo está sendo aberto para a igreja dos nossos dias, a igreja das facilidades. Houve uma estatística publicada há alguns meses atrás, de que cerca de 4 milhões de pessoas que eram membros de igreja hoje fazem parte da desigreja, são os desigrejados, porque nós estamos preocupados com o caminho largo e não o caminho estreito, e por vezes em nosso ministério. Eu participei, alguns anos atrás, de uma solenidade na Assembleia Legislativa desse Estado. Eu faço muita reserva a atos políticos, mas a pessoa que trabalhou isso era muito respeitável. Eu recebi um convite para uma homenagem. E ali havia outros colegas e outras pessoas. E sobe a tribuna da Assembleia Legislativa um pastor. Presbiteriano. E começou a soltar algumas pérolas. Lá pelas tantas, ele disse: o problema das nossas igrejas hoje, que explica o seu esvaziamento, é porque não se prega mais o que o povo quer ouvir. Não é, reverendo? Não é, reverendo? E eu, respeitosamente, porque cara, depois do momento social, eu disse: você aprendeu isso? Desde quando os profetas de Deus foram chamados por ele para dizer o que o povo quer ouvir? Ao contrário, Deus nos chama para dizer ao povo o que o povo precisa ouvir da sua palavra, da sua vontade, da santidade. E tivemos um bom para ele sair dali, de certa forma, sorrindo, porque somos muito amigos até hoje. Muito amigos até hoje. E às vezes nós estamos aí, as nossas igrejas por vezes se enchem, porque o povo gosta de morte na panela. Gosta de ouvir coisas que lhes sejam agradáveis. Detestam a palavra de Deus. Eu estava em Recife e vi um desses tais apóstolos pregando, dizendo: hoje acabou esse negócio de que o centro do culto é a palavra de Deus, o centro do culto é a promoção da igreja. Morte na panela. E há muita gente pensando que o que é bom nas igrejas é muito louvor, é muito balançado de corpo, de expressões humanas, e não a palavra de Deus. São mortes que existem na panela daqueles que não compreendem a sua verdadeira missão. E quantos que assim usaram? Certamente enfrentaram problemas difíceis, mas quem não levou morte para a panela, e sim o bom alimento da palavra de Deus, já encontraram na glória do Senhor as realidades de sua fidelidade.
prosperidade, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei no gozo do teu Senhor. E é o gozo do Senhor que nós buscamos, é a aprovação de Deus que nós desejamos, mas para isso não podemos ficar limitados às realidades humanas do nosso tempo. Ah, pastor, é cultural, isso é cultural, é assim que a gente tem que pregar o Evangelho. A igreja está vazia, por sua causa, isso não diz nada cultural do povo. Não diz o que o povo quer ouvir. E quantas vezes nós, ministros da palavra de Deus, estamos ouvindo esse tipo de acusação a respeito do nosso ministério? Termino. Ninguém disse graças a Deus. Termino. Há um tempo em que a plenitude do Kairos de Deus visitará o nosso tempo, o nosso cronos, no divino processo de abençoado ministério, chamados para ser servos de Deus, para sermos ministros de Deus, realidade da soberania de Deus, mas acima de tudo da graça e da misericórdia de Deus. O Deus que vem à nossa realidade e nos transforma, como diz Isaías, tocou seus lábios, purificou os seus lábios, perdoou o seu pecado. E só aí Deus disse: vem aqui, enviarei quem há de vir por nós. E somente quando isso vier ao nosso coração, desde se mais desejarmos, Deus por seu Espírito a nos conceder. Louvado seja o seu santíssimo nome. hoje e para todo sempre. Amém.